palavra poderosa, pela gratidão. Te damos graça por cada vida, pelo que deu certo e graças pelo que deu errado. Graça pelo que funcionou e gratidão pelo que não funcionou. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou diante de uma igreja que ama a Deus, amém? Glória a Deus! Posso ouvir uma boa noite ou um bom dia? Boa noite, glória a Deus. Já desceram? 1 Reis 13:1. Quero cumprimentar você com uma boa noite, te dar nossas boas-vindas, seja bem-vindo, nossos irmãos, amigos, VNT, sejam bem-vindos, nossos irmãos visitantes. Tem alguém que vem aqui, está vindo aqui hoje pela primeira vez? Pode fazer só assim que eu vou olhar. Tem alguém? Só fazer um sinal para a gente ver. Tem ali. Sejam bem-vindos, muito alegres pela tua visita. E eu quero meditar contigo, passar por dentro da palavra de Deus, em 1º livro dos Reis, o capítulo 13. Palavra abençoada do Marcelão. Eu me lembrei que uma vez condenaram o meu computador, ano passado, e um computador muito bom. Falaram que tinha que trocar uma placa-mãe. Eu nem sabia que tinha mãe no meu computador. E falaram que era quase a faixa de R$3.000, dava o valor do computador novo. E aí eu fiquei triste, que eu falei, meu Deus, pegar 3.000. E eu comecei a botar a mão no computador e agradecer a Deus por ele. Falei, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E todo dia eu ligava, falava assim, e vai ligar. E aí um irmão, falei com ele dentro de uma loja de tinta, não tinha nada a ver, alguém que mexesse, e o rapaz falou, não, eu formato e ele vai ficar novo. E quanto que é esse negócio? R$100. Aí eu falei, tá bom. E realmente estou usando desde o ano passado, né, para a glória de Deus, né? Então, quando você reclama, piora. Amém? Obrigado, Marcelo. Só para complementar aí. Então, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar o incenso. E clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, e sobre você, ele que agora queima o incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, e de modo algum não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu, e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou como era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo, quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que você me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Pois eu recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi, ou por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ora, havia certo profeta, diga assim, já idoso,
que morava em Betel. Os seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito ali naquele dia, e também o que dissera ao rei. E o pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? Os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de um cavalo, e lhe perguntou, você é o homem de Deus que se veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Lembra que ele não podia ir na casa do profeta, porque ele não podia parar para comer naquele lugar, né? O homem de Deus diz, não posso voltar nem ir com você, tampouco posso comer pão ou beber água neste lugar. Ele também relata que tinha uma ordem de Deus, que era a primeira coisa que Deus falou para ele. Isso é importante a gente pensar aqui, amém? A palavra do Senhor deu-lhe esta ordem, não como pode pular. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. Então interessante que ele era profeta, mas não era como ele, né? E um anjo me falou, ou me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava, o que ele estava fazendo? Mentindo. Tinha mentira. Então o homem de Deus voltou com ele, foi comer, beber em sua casa. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele comunicou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Agora Deus usa ele. Assim diz o Senhor, você se rebelou contra a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, seu Deus, deu a você. E demos 22 versos. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde disse que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Temos aí 27 minutos. Fala ao coração da tua igreja. Fala ao nosso coração. Que seja hoje um dia de arrependimento, de transformação. Toda força contrária seja derrubada, mas que a tua graça, a tua glória e a tua bênção venha sobre este lugar, sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Quem lembra o nome do rei que passa a história? Jeroboão. Então a palavra fala da realidade do contexto, e a gente quer hoje trazer uma palavra sobre altar, porque a gente está no mês da unidade, mas nós precisamos nos atentar qual que é a finalidade do altar que a gente levanta. Na verdade, a palavra não foi diretamente pregada, ou a profecia não era contra o rei, mas era contra o tipo de altar que ele tinha levantado. E hoje eu quero chamar a atenção para a gente pensar junto e meditar qual a finalidade do altar que eu tenho levantado. Ele tem sentido em dar honra e glória a Deus? Ou ele está preocupado muito mais em eu ter um púlpito, um altar, onde eu me destaco, onde eu recebo? E a gente vai olhar que esse camarada, esse rei, Jeroboão, na divisão, porque ali claramente tinham dois reinos, o reino do sul, de Judá, e tinha o reino do norte, ali que estava Samaria, estava Betel, mas Jerusalém tinha ficado com outro rei, e por isso aquele rei então, ele trata de fazer de alguma maneira para prender o povo, para que o povo não pudesse subir a Jerusalém. E ele estabelece um altar, mas ele coloca as finalidades diferentes, mas ele aplica as mesmas coisas. Ele contrata sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Ele começa a entrar por um viés desorientado, para que de alguma maneira algo que não fosse verdadeiro, mas que fosse fake. A realidade que a gente olha é que hoje tem muita coisa fake. E eu quero que você pense comigo nessa noite, que nós estamos aqui a um altar ao Deus verdadeiro, ao Deus único, a Ele a honra, a Ele a glória.
e você vê que tem coisas que são parecidas com aquilo que é de Deus, até imitam, como o faraó, que quando Moisés faz com que as serpentes, com que o seu cajado se transforma numa serpente, os magos também fazem. Há um determinado momento que os magos também fazem. Há coisas em toda a história da Bíblia que existem pessoas repetindo sinais que não é o momento de Deus operar. Mas há uma hora em que você sabe que é a marca de Deus, é que Deus está fazendo, e eu quero declarar que Deus hoje quer fazer algo na nossa vida, que Ele é o único Deus e suficiente Salvador. E a finalidade nos chama atenção porque remete à adoração que sobe para cantar, remete ao pregador que sobe para falar, mas remete também ao altar que a gente levanta na nossa casa. Qual que é a finalidade do altar? E ali a ideia era prender o povo, era que o povo não fosse a Jerusalém. Então eu crio uma forma onde o povo não precisa mais buscar. Eu estou contente do jeito que eu estou, eu montei alguma coisa, eu estabeleci, mas não tem a essência da finalidade de honrar a Deus, mas foi desajustando, e o povo foi pecando, e o rei foi prendendo aquela situação ali, até que Deus começa a mover um profeta para confrontar ele. A realidade é que Deus, o importante às vezes é Deus te corrigir, porque a Bíblia diz que Deus só corrige quem ama. Amém? Eu estava brincando ali na live que o dia que eu levei a maior bronca do bispo JB, eu levei umas 6 horas para acordar da bronca que eu levei. Aí me perguntaram, como é que foi o discipulado? Eu dei uma risada, nossa, foi muito bom, levei uma bronca, porque isso faz você crescer, gente. Se você quer aprender, é bom aprender a olhar isso e falar, glória a Deus, Deus está me corrigindo, Deus está mandando o profeta, Deus está tratando com a minha vida, porque quem tinha ali já tinha se contaminado, tinha um profeta ali, mas não estava mais ali. Vocês estão comigo até aqui? Então ali ele levanta sacerdotes, é parecido, mas não é. Quem sobe no teu altar? Quem prega aqui em cima? Esses dias eu estava animado, o pastor Saulo até falou comigo, prega essa palavra de noite. Eu fiquei empolgado, eu falei, meu Deus, deixa comigo, o fogo vai cair, vai pegar, eu vou falar do discipulado, vou jogar o manto, vou fazer teatro. Aí fui orar. O Senhor falou assim, bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Eu olhei, nossa. Aí ele completou, a gente nem leu o versículo, né? O verso 2 vai falar assim, João 16, 1 e 2, tem gente que se matar você vai achar que está cumprindo um favor. Aí o Espírito Santo falou assim, você quer altar para ser honrado? Ou você quer altar para o fogo arder para você ser queimado? Sabe, com o tempo nós perdemos o sentido e a fidelidade do altar. Aqui não é lugar para mostrar algo que a gente fez bem e vai empolgar vocês. Aqui é lugar para trazer uma palavra que vai mudar a tua vida. Quem está comigo? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Que vai transformar você. Porque ninguém precisa do Espírito Santo para ser honrado. Eu não preciso do Espírito Santo, o Espírito Santo nem vai vir. Mas eu preciso do Espírito Santo em ser traído, não desistir de amar. Em ter um filho pródigo que me jogou fora, e quando ele voltar machucado, eu ter a mesma roupa guardada para entregar para ele, e para dizer, volta que o teu lugar está aqui, o teu pai estava te esperando, e o papai está aqui para te abraçar. Hoje eu vim declarar, eu não sei como você chegou, que você está machucado, mas eu sei que o Senhor está aqui para curar você. Então, sabe, naquela hora eu falei, irmão, não dá para eu pregar. Você falou, mas pastor, se eu tinha que ter entrega, eu falei, não, irmão, porque eu tenho que guardar minha vida. Eu não posso pregar e satisfazer e eu ficar de fora. Eu preciso entender que tipo de altar eu ando levantando, ou como eu estou usando o espaço que eu tenho para criar o meu grupo, o meu discipulado, que seja a minha célula, mas que está desconectado da unidade do corpo. Eu preciso entender que ainda tem uma igreja, ainda tem um Jerusalém, que ainda o fogo está ardendo, que ainda tem profeta nessa terra para pregar contra o altar que se está levantando. Contra a realidade que se tem igrejas brigando uma com a outra e separando e montando outra, e altares estão sendo estabelecidos e coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e não é porque a coisa está cheia que a coisa está acontecendo.
Mas hoje eu quero que Deus me levante nessa geração, e levante quem Ele quiser, né? Mas se for eu, glória a Deus, para ser um profeta que vai andar 20 quilômetros e vai chegar lá. Eu vim nessa terra, mas eu não posso sentar nessa mesa, eu não posso ter comunhão nesse ambiente, eu não cresço nesse ambiente. Hoje você tem que escolher que ambiente você quer, que tipo de mesa você quer sentar. Quem sobe no altar, quem você escuta, amém? Tá bom? Pode mais um pouco? Então é quem sobe no altar, a mesma roupa, o mesmo incensário, mas tinha um Deus estranho, tinha algo que não manifestava, que não trazia glória, que não tem presença, que não tem o fluir, que não tem conexão. Tinha algo estranho, né? Às vezes você está num reino, numa geografia parecida, mas os altares são outros, os ambientes são outros. Eu preciso hoje olhar para mim e entender qual que é o altar que eu estou levantando no meio dessa geração. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso estabelecer esse altar. Elias levanta um altar que tinha quebrado, que o povo tinha destruído, que Baal estava imperando no meio de uma Samária pervertida. Ele levanta e ele pergunta: cadê o altar do Senhor? Está aqui. Ele foi destruído. Ele não começa nada sem levantar um altar. Sabe, a unidade está chegando nessa casa quando nós começamos a levantar um altar. A Ele a honra, a Ele a glória. Um altar aonde o fogo arde, mas aonde eu venho para queimar. Não um púlpito que eu proclame uma palavra, mas um altar que me queima, que me atravessa. Uma palavra que eu tenho autoridade para pregar, porque eu vivi aquela palavra, porque eu fui experimentado, porque eu posso dizer na experiência que eu tive, não para vanglória, não para sobressair sobre ninguém, pelo amor de Deus, misericórdia, amém? O fundamento estava mexido. Ele não estava ali para tratar o comportamento do rei. Às vezes a gente fica tratando gente, mas às vezes a guerra é contra Satanás, é contra o império das trevas, mas contra uma linha, contra um sofisma, uma mentira instalada que você creu, e isso está causando uma divisão. Mas hoje o Pai está aqui nos confrontando para a gente de fato entender qual que é o meu posicionamento de um rei e no que é o contrário. O que perde é que ganha, mas ninguém quer perder. O camarada, você até olhou, né? Falou que perde é o que ganha. Ele falou: peraí, eu luto ali e eu só ganho o troféu se eu ganhar. Mas o reino falou: perde. Perde o teu discurso, perde a tua razão. Jesus olhou: é justo ou injusto a cruz? É justa ou injusta? Para Jesus, foi justa a cruz? Sim ou não? Então ela foi injusta. Se fosse justa, seria punição. Chopi. Seria punição. Esse aqui, o telefone está ligado? Mas foi injusta. Foi injusta. Então, depois eu falo mais. A adoração pode ser reconhecimento, de maneira que eles queriam ser popular. O púlpito não é lugar para aumentar a minha popularidade, aumentar as minhas curtidas. Nós entramos por um viés de um altar na rede social da mídia, e nos balizamos pelo tanto de curtidas que eu tenho, não que eu entrego para mudar, porque Deus vai te usar com sinais e maravilhas, amém? Mas o altar que vem para a popularidade. Alguém olha para mim, alguém que depende de viver pela aprovação de homens. Paulo disse: se eu estou procurando a aprovação de homens, eu deixei de ser servo de Cristo. Ele vai trazendo para a gente um nível elevado de resiliência tremendo, aonde ele não se abate, ele se refaz, aonde quando ele diz: eu pensei que não ia escapar, perdeu-nos toda a esperança de salvação, quando estavam num barco, na tempestade, mas ele continua fritando em oração. Ainda tem um altar na tempestade, sabe, gente? Tem tempestade que nós já acabamos com o altar, nós já desmontamos, porque nós achamos que Deus é injusto de me fazer passar por uma luta. Irmão, Paulo falou: quantas vezes fui
açoitado 40 menos uma. Quantas vezes naufrágio, quantas vezes fui dado pelo morto, quantas vezes jogaram pedra, quantas lutas eu passei, mas eu sou mais do que vencedor por todas essas coisas. O fogo ainda está ardendo no altar. Faz parte da minha vida isso, sabe? Às vezes a gente quer altar aparecido, adorar qualquer coisa, né? Qual que é a finalidade do altar? Os fundamentos estão trocados. Era uma adoração pautada no humanismo, na carne, no favoritismo, na fabricação de gente, no crescimento de igreja, fazer pessoas em séries que não têm o questionamento, o autoquestionamento, que não estão ali para conversar, para ser pensadores, mas que estão ali manipulados e olhando e vivendo uma realidade, mas ninguém diz o basta, e é necessário que aquele profeta chegue. Ó vale se erga e montanha se abate, mas eu vim declarar que há um altar hoje sendo levantado por nós de arrependimento, a Ele a honra, a Ele a glória. É o tipo de altar, contra o altar, porque vai profetizar contra o altar e não contra o comportamento do rei. O problema não é o que você faz, mas é o altar que você dá aquilo que você faz. O problema é o que eu estou dando, aquilo que eu estou levantando. É o tipo de oração que às vezes eu sou mais aquele que ora para queimar os crentes. Sabe, nós tínhamos que estar aqui não é pregando salvação, é pregando que você é um libertador, que o Senhor te ungiu para trazer libertação aos cativos. Deus nos ungiu para trazer libertação, abrir as vistas aos cegos. Precisamos rever o altar. Sabe, é um status legal, é alguma coisa espiritual, mas a gente está dando o altar ao erro. A gente está dando o altar a uma vida que está promíscua, que está em pecado, que está na imoralidade, que está em situações e está vindo para o altar. A palavra não consegue tocar o coração. Você sabe bem a mente, você entende bem tudo, mas não foi tocado ali como Davi. Quando ele era confrontado, ele nunca se desculpou. Ele falava: ah, Senhor, eu errei, pequei. Ai de mim, Senhor, eu estou aqui, pode executar a missão sobre mim. E o Senhor, quando você reconhece, quando você confessa e abandona, a graça e a misericórdia alcança a nossa vida. Então, ele fala contra o altar, e ele fala de um rei. É interessante que Deus dá nome a Josias, e Josias, ele é levantado com 8 anos de idade, como um menino. Ele vive até mais 8 anos só de reinar, depois ele morre com 16 anos, mas aos 8 anos ele começa a fazer uma purificação. Sabe que Deus às vezes nos ensina que há uma geração que está nascendo ainda, que os jovens dessa igreja, que é a casa que está aqui, que aquilo que você pensa que vai acabar, que vai ser um ciclo de 7, Deus guardou. Davi era o 8º filho. Eu vou dizer que Deus guardou um recomeço para a tua história. Você pode recomeçar hoje uma resiliência tremenda na tua vida. Então o altar, né, é aquilo que a gente entende isso. A palavra vai contra ele. Altar, altar, o altar se fenderá. Às vezes nós precisamos entender, ou eu estou quente ou eu estou frio, mas a gente leva a vida morna. Havia uma igreja em Éfeso: ah, eu sei as tuas obras, a tua paciência, você não pode suportar os maus, você trabalha demais, você é incansável. Mas o Espírito Santo olha para aquela igreja poderosa, a primeira igreja avivada, top no último, e ele faz assim: eu tenho algo contra você. Você deixou o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te, senão vou tirar esse castiçal. Sabe, a gente brinca, a gente não consegue enxergar o juízo. Uma palavra dura hoje, né? Mas vou pregar, amém? Então é hora da gente enxergar o juízo. Meu irmão, nós vamos nos posicionar. Não adianta a gente ver as guerras e a gente continuar o mesmo. Não adianta a gente saber os sinais e a gente ter a mesma vida. Agora é hora de uma grande mudança sobre nós, amém? Frio ou quente, né? Que experiência com a igreja, né? Mas às vezes está faltando o altar com o Deus Todo-Poderoso. É hora da gente se definir pela palavra. É hora da gente entender que Deus deu uma palavra, que nós temos uma palavra, que o Senhor é com a igreja, que o Senhor te levanta para ter fé, que o Senhor nos levantou para caminhar em base em uma palavra, numa palavra de verdade. Ali quem quisesse ser sacerdote poderia. E eu olho o homem querendo interferir, porque quando ele dá a palavra, o rei tenta paralisar.
O rei fala: prendam-no. Ele bota o braço e fala: prendam-no. Quando ele bota o braço pá, paralisa. Tem versão que fala que seca. Ele não mexe mais. Aí os soldados param. Sabe o que eu vejo aqui? Duas coisas. A primeira delas é que quando Deus está colocando a mão, homem nenhum pode interferir. Toda a promessa que Deus falou com cada um de nós vai se cumprir. Sabe? Não importa quem é rei, parou. E sabe o que eu vejo ali também? Que Deus vai dar sinais que Ele é contigo. Tem hora que alguém vai olhar e vai ver uma nuvem sobre a tua cabeça, vai ver o sol durante a noite, a luz durante a noite e a nuvem durante o dia. Deus vai dar sinais que você é resiliente, Deus vai dar sinais que Ele continua contigo, Deus vai dar uma palavra poderosa a você, Deus vai dar coisas a você, Deus vai dar sinais: eu estou contigo, eu estou com essa casa, eu estou com a unidade. Há um movimento de unidade acontecendo nesse recinto em Deus, amém? Então ele fala, mas eu também aprendo com isso, que na hora que ele dá o comando, e aí com isso também o altar se fende, as cinzas caem. Sabe, era demonstração de poder, de vontade. Quando você está fazendo a vontade, o poder se manifesta. Não adianta pedir o poder não, mas primeiro entra na vontade de Deus. Quando Jesus ali no Getsêmanis, ele diz: seja feita a tua vontade, não seja como eu quero. A gente tem um altar para que Deus faça a nossa vontade como a gente quer. A gente gasta tempo orando o que eu quero. Quando você entende paternidade, você não ora mais assim. Você bota lá o papelzinho branco: ô pai, bom dia. Todo dia de manhã eu escrevo só o que eu agradeço, depois eu fico em branco. Aonde que eu vou? Outro dia ele me botou na academia, 2 academias no mesmo dia. Uma pessoa precisando de uma palavra: entra aí. Depois fui na outra. Quem perde é quem ganha. Quem morre é que está vivo. Uma coisa é certa: nós vamos passar dificuldade, mas o Senhor não vai te abandonar em nenhuma delas. Todas as coisas vão cooperar. Amém? Aleluia. Voou a folha em branco. Amém? Glória a Deus. Então foi na hora que ele estava adorando. Foi na hora que aquele camarada estava adorando que isso aconteceu. Foi na hora que estava adorando a um Deus que não era Deus. É nessa hora que entrou um confronto, uma guerra de altares. Nós estamos vivendo hoje uma guerra de altares, onde nós não podemos nos perder, mas precisamos ficar firmes na palavra, para declarar aquilo que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. Então é não buscar a popularidade. A maturidade hoje da liderança não pode, nós não podemos negociar o nosso chamado pelos prêmios financeiros. A primeira coisa que o rei olhou e falou: se eu não consigo ir contra ele, eu vou corromper ele. Quando você se posiciona, o Satanás vai querer fazer com que você entre para o lado dele. E ele falou: fica aqui, eu vou te dar um banquete, eu tenho uma mesa para você. E ele olhou para o rei e falou: olha, rei, eu tenho uma ordenança de Deus, eu tenho uma primeira palavra da minha vida, eu estou vindo aqui para entregar essa palavra, mas aqui não é mesa para eu sentar, aqui não é mesa para eu crescer, aqui não é mesa para eu comer, mas hoje na casa do Senhor nós temos tido mesas de discipulado, mesas de comunhão, mesas de ceia. Eu vou dizer: nessa mesa o Senhor se manifestará, o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Então, queridos, a gente vai olhando e vai vendo, uma unção precisa caminhar junto com a prudência. A sabedoria e a prudência andam juntos. Não adianta você ter sabedoria, mas não ter prudência. Precisa saber lugares que você não pode ir, pessoas que você não pode botar no seu carro, situações que você não pode passar, que você pode se prejudicar. Ele define bem, ele não tem problema para lidar com quem é rei, mas ele começa a ter problema para lidar com outro profeta. Ele começa a ter problema para lidar com gente que se diz, com gente que fala, e aí naquela hora ele vai embora por outro caminho. Mas pegue um detalhe que ele está cansado, pegue um detalhe que ele não sai, ele vai por outro caminho, mas ele para. A parada dele trouxe problema. Tem lugares que não dá para parar, tem lugares que não dá para descansar, mas a verdade é que muitos de nós estamos desgastados e cansados. Sabe, o amor de muitos nos últimos dias está se esfriando, porque está se multiplicando a iniquidade. Mas bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, aquele que acha que ainda que está vindo uma perseguição, eu tenho uma postura, a minha janela ainda é Jerusalém, a Bíblia diz, haverá paz para aquele que orar pela paz em Jerusalém.
A prosperidade não é o tanto de dinheiro que você tem, mas é a paz que o mundo não pode dar. É uma alegria que você tem quando você tem pessoas. Hoje ele foi lá no shopping, lá, nós arrumamos uma confusão na loja lá, mas uma confusão boa. Aí a pessoa olhou, não, aqui é nós três, a gente é assim mesmo, mas a gente está feliz, um ou outro rindo, brincando, e falando com ela, e a gente tentando convencer, não sabe por quê? Porque não é o valor, o que você está comprando, é o ambiente que se constrói. Tem muita gente que pode ter riqueza, mas não consegue desfrutar de uma paz e de uma amizade. Eu estou olhando para uma igreja que vai viver muito, mas que vai ter paz e prosperidade. Verso 2, se você permitir que os mandamentos entrem no teu coração, eu prolongarei os teus dias com prosperidade e paz. Isso está em Provérbios capítulo 3, verso 2. O verso 1 é, eu lembrarei das tuas ordenanças. Sabe, irmão, traga à memória ainda a palavra de Deus, ser resiliente é falar, eu ainda tenho uma palavra de Deus, amém? E para terminar, o louvor subir. Ninguém falou eu fiquei esperando um tempão. Nossa, gente, eu pensei que estava abafando, né? Não está nada, né? Fala assim, levanta o altar, pastor. A Cília ainda deu força, misericórdia, meu Deus do céu. Eu fico pensando, se é pastor, não vou falar não. Irmão, se Deus me deixar ser Deus uma vez, vocês estão perdidos. Imagina se for o pastor Saulo. Não sobra nem eu. Brincadeira. Brincadeira, tá, gente? Mas olha, agora o profeta velho não estava lá. Ele não viu nada. Aí os filhos chegam. Olha onde você deixou aí seus filhos. Os filhos dele estavam no lugar que não era para estar e não tinha um pai para falar nada. O problema da coisa corrompida é que a gente não está sabendo aonde os nossos filhos estão. E ali naquela hora ele fala, papaizinho, pai, tem um camarada lá, que o negócio pegou fogo, eu vi lá, o altar se fendeu, a cinza caiu, a coisa mudou, e aonde está esse cara, aonde que esse profeta está? Ele correu, ele foi por outro caminho, então prepara a jumenta, vamos lá rapidinho, chegou lá e encontrou o camarada cansado, pegou ele numa hora que ele está cansado, pegou ele numa hora que ele está exausto, encontrou ele numa hora que e aí ele fala, meu querido, eu sou profeta, um anjo me falou, e me disse, volta comigo. Sabe, a Bíblia diz em Gálatas, por isso a gente tem que meditar e ler a Bíblia, ela vai dizer assim, ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, que não seja o evangelho do Senhor, que seja maldito, o altar do verdadeiro, daquilo que não é fake, que seja maldito. Mas ele cai, ele se deixou levar, e ele fala, eu tenho uma mesa, eu tenho água. Ele foi tentado, e ele se comportou bem com o rei, mas ele vai à casa que não era para ir, ele vai na casa do profeta. E aí a gente pode perguntar, mas meu Deus, o profeta velho, de repente ele é usado por Deus, e isso parece que faz uma salada na cabeça da gente, mas não faz, porque para usar, Deus pode usar quem Ele quer, Ele é Deus, mas para participar do reino dEle, só pela graça no sangue de Jesus. Então, usado, eu posso usar uma roupa, talvez esse paletó não é meu, eu peguei de alguém me prestou, mas eu posso usar ele, mas ele não tem nada a ver comigo. Aí o Espírito Santo agora usa ele, fala para ele, ô profeta, eu não te dei uma ordem, você não tinha a primeira palavra. Sabe o que eu vim dizer a você hoje, e a concluir essa palavra nós já temos uma primeira palavra na nossa vida. Você não precisa, talvez, estar buscando, mas se você entende o que Deus já falou, fica com aquilo que Deus já te falou. Não mude, não ceda à pressão, não saia da tua posição, permaneça, adore ao Senhor, levante o teu altar em Jerusalém, e depois de 7 gerações nasceu Josias. E quando ele chega, porque aquele homem, um leão o abate, e você pode ficar de pé, e naquela hora ali ele não sei se dá para cantar aquele, o fogo arderá. O leão não o alimenta dele, agora ele tem estrutura, mas ele não tem vida, ele está ali caído, o leão não comeu,
o leão não comeu o animal, o jumento, o leão está parado, o jumento está parado e o homem está morto. Então o profeta pega aquele corpo, enterra aqueles ossos ali, e ele diz aos filhos: quando eu morrer, me enterre aqui. E quando Josias estava queimando todos os ossos que tinham sido enterrados, ele vê um monumento e ele pergunta: de quem são esses ossos? E aí eles falam: é do profeta que profetizou sobre você. E aí ele fala: esse aqui nós não vamos interferir. Tem os dois profetas aqui. E o que eu quero entender com essa palavra é uma reflexão para nós pensarmos: qual o altar? O que eu estou fazendo quando eu tenho um púlpito? Qual a palavra que eu tenho dado? E eu concluo dizendo: ainda tem fogo aí? Seu altar ainda arde? Seu primeiro amor ainda está aceso? Tem algo aceso? Tem chama pegando fogo? Tem paixão pelo Senhor? Ou isso já se transformou em um ativismo, em um trabalho, em uma empreitada? Às vezes podemos estar trabalhando para o Rei, mas não estamos conectados a Ele, porque nos portamos como servos. O trabalho, ele é consequência do amor que a gente tem. Servir a Ele é muito bom, gente. A melhor coisa quando a gente vem e trabalha na igreja é benção demais, porque isso não é uma bandeira a ser levantado de maneira alguma, mas é a responsabilidade, porque eu entendo que essa casa é a casa do Pai, que tem um altar nessa casa, que tem um altar. Que a gente levante os altares na minha família, na minha casa, em todo lugar, sabe, que haja esse altar, que o fogo arde. Fecha teus olhos, nós vamos adorar o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus ministrar o teu coração, deixa Deus falar, sabe, porque hoje eu vejo que tem odres novos aí, amém? Então tem um vinho para derramar, porque quando a mentalidade sai daquilo que é velho, dos odres velhos, entra um vinho novo, o odre novo. Teu fogo arde em mim, muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo, teu altar, muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor